Quando você chegar, a coisa já tava pronta, né? E quem depois tiver com um sinal aí, só dá uma olhada para ver se o ângulo está funcionando, tá? Quem tiver sinal. Quem não tiver, não tem como não fazer se não tiver sinal, né? Tô falando quem tem plano, quem tá no cartão pré-pago não faz não, porque vai gastar dinheiro sem necessidade. Mas assim, a gente começou falando sobre prática pastoral, né? E aí a gente tinha falado que para saber um pouquinho sobre prática ministerial, a gente está falando a respeito de pastoreio enquanto cuidado. E aí, a parte que a gente estacionou, que desde a hora que vocês chegaram a gente ficou nela, foi o seguinte, né? A questão, né, de que quem pastoreia deve cuidar do rebanho de Deus de livre vontade, com desejo de servir, como exemplo do rebanho. E que pastorear é governar, dirigir, liderar, prover a direção e a nutrição do rebanho. Então, qual é a questão principal aí? Né? Que pelo menos o seguinte, olha, o trabalho dessa pessoa é apontar o caminho. Essa pessoa ela tem que traçar o percurso. E isso requer o quê? Um senso de responsabilidade desse ministro e um sentimento de humildade do rebanho. Porque senão, aí foi onde a gente começou, quando a gente falou o seguinte, tá, ele é muito velho, ou ele é muito novo. Eu sou daqui do Rio de Janeiro e ele veio do Nordeste. Ou eu sou do Nordeste e ele veio do Sul. Não interessa. Eu sou brasileiro, né, e ele é alemão. Ou eu sou norte-americano e ele é africano. Não interessa. Entende? Ou seja, ele foi designado, né, para quê? Para dirigir o povo e nutrir o povo. Então ele vai dar aquela orientação e vai dar aquele cabedal, né, de conhecimento para o pessoal executar aquele trabalho. Ponto. É para ser assim. E aí, digamos, pastorear tem a ver com o quê? Com fornecer o pasto. Não é necessariamente você pegar o pasto e enfiar para abaixo. Mas ele come isso aí. Não é isso. Não é pegar o focinho da ovelha e enfiar na água. Tá entendendo? Leonardo, bebe essa água. Não. Você conduz até o lugar e ele se alimenta. O que o pastor não deve fazer é levar, né, igual, por exemplo, eu fui para um lugar chamado Pinheiral, e aí eu vi uns cavalos bonitos, sabe? Aquele pelo, sabe, parecendo... Já viu aqueles comerciais de shampoo? Né? Aquele cabelo brilhoso, né, da propaganda, que você não está acostumado a ver no dia a dia, né? Então, gente, a crina dos bichos, sabe, um negócio espetacular. Eu acostumado a ver os pangaré aqui, né, tudo machucado, de osso quebrado, esse negócio todinho, entendeu? Comendo saco plástico, né? Então, por exemplo, o trabalho pastoral tem a ver com o quê? Você apresentar uma alimentação adequada, não necessariamente forçar a barra. E aí, é aí onde entra o trauma, muitas vezes na igreja, que assim, o que acontece? É ele que não está apresentando ou ela que está recusando a comer. E hoje ainda está mais complicado pelas questões televisão e internet, né? O acesso. De repente eu ouço uma coisa do pastor na minha igreja, mas lá na casa... Exatamente. Todo dia eu estou ouvindo o cara do copo, o cara da sombra, o cara da... Né? E o que acontece? No meu livro Pastor Pra Quê? Eu falo sobre isso. Domingo é um pasto, segunda é outro, terça é outro, quarta é outro, espero que você tenha lido essa parte, né? Sexta é outro, sábado não deu, viu? Aí nesse caso, né? Então por exemplo, eu lembro de uma vez que eu tinha pregado contra gato de luz. Eu sei que hoje tem muito gato, né? Mas eu estava falando só do gato de luz. Aí passou, não sei se foi uma semana ou 15 dias, alguma coisa assim, uma irmã falou para mim que tinha discordado de mim na pregação. Mas quando ela assistiu o Malafaia falando sobre isso no sábado de manhã, agora eu não lembro se foi no sábado de manhã, se foi naquele período que ele tinha programa de segunda a sexta na CNT, foi um desses dois aí, deve ter uns 10 anos isso, mais ou menos. Isso, aí, não, porque eu discordei do pastor e tudo tal, mas eu estava ouvindo o Malafaia
Aí eu olhei assim e falei, poxa, ainda bem que o Malafaia, né, falou, né? Corroborou a minha fala. Porque se o Malafaia falasse outra coisa, eu estava lascado. Então, assim, essa situação, observa bem, o seu trabalho é apresentar o pasto. Ou seja, se eu sou o pastor, eu vou levá-la para o pasto. Se eu, por exemplo, levá-la para o lixão, deu para entender? O meu trabalho é não levar para o lixão. O meu trabalho é não levar para o valão. O meu trabalho é levar para o pasto e para a água limpa. Esse é o meu trabalho. Agora daí, se ela vai comer, se ela vai beber, aí já tem a ver com ela. E aí qual é o problema da gente? Às vezes o pastor se cobra por uma ovelha autoapacentada. Ou seja, ela mesma que se apacenta. Ela não entende que precisa de orientação. Mas quando algo dá errado, ela diz que ninguém orientou. Deu para entender? É aquele caso. Ela não desenvolveu competência suficiente para estar em determinado lugar. Mas se o pastor falar para ela, olha só, tem esse curso ali, não precisa não. Essas coisas são espirituais, a gente faz no espírito. Tá bom. Aí nisso o que acontece? Aí todo mundo está reclamando. Todo mundo está reclamando dela. O pastor está escutando e ela não. E aí o pastor está tentando assim, meio naquele João sem braço, tentar ajudá-la a sair daquela situação, que ela não sabe que ela está. Mas ela acha que é o pastor que está pegando no pé dela. Então, é um tipo de situação que assim, a gente capela por causa disso. Por quê? Porque existe um navio só e um monte de capitão. Aí não tem como. Não tem como. Eu não vou muito longe. Meu filho, 15 quilos, 80 centímetros, 2 anos. Quando ele vai fazer um negócio e eu brigo com ele, ele sai de onde eu estou e vai reclamar com a mãe. Quando a mãe faz a mesma coisa. Ou seja, o camarada não sabe nem falar direito, mas ele já sabe como é que ele faz o esquema de dividir a casa. Deu para entender? Por quê? Porque a mãe é menos dura do que eu. Eu até brinco dizendo que eu sou policial mal da parada. Tu tá entendendo? Quando o choro é livre, tá ok? Né? E aí nessa situação, e aí, digamos, ele começa a berrar, ela, o que tá vendo? Eu falei, só tá chorando, cara. Que bênção, aleluia, né? E aí nesse caso, eu não sei se dá pra perceber que assim, ele que não tem noção de psicologia social, não tem noção de sociologia, ele já tenta fazer o seguinte, vou minar. Se eu minar a liderança, eu consigo meu intento. E assim, claro que não é racionalizando igual a mim, né? Mas assim, ele já, eu vou aqui, eu vou tentar, vai que acontece. Sim. Aí, observa bem, isso é bonitinho para o garoto de 2 anos, agora burro, velho, fazer isso, é dar tiro no pé. Entendeu? Porque a divisão, né, quando você pega e faz com que uma visão seja despedaçada, vai cada um para um lado. E naquele cabo de guerra, a gente não consegue nenhum nem outro. Tem vencedor. Porque até o vencedor é perdedor na divisão. Porque quanto a gente teria ganhado se não tivesse isso daí? Virou discurso da Dilma, hein? E tem? Virou? Então tá bom, então vamos seguir. Aí em relação, né? A respeito disso, é importante a gente ver, né, pelo menos assim, essa questão, né, de que a ideia é o quê? Ensino, mas também cuidado, para não ficar naquela coisa cerebral, né? Não pode ser aquela situação do tipo, faz isso, faz aquilo outro. Mas é o seguinte, fulano, eu reparei que você não está conseguindo, está acontecendo alguma coisa? Essa questão, né, mais humanizada, muitas vezes falta. É como aquele caso assim, por exemplo, o pastor não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Mas se a gente substituísse pelo pastor, está acontecendo alguma coisa? Entende? O irmão fulano não veio de novo. Tá, mas assim, irmão, está acontecendo alguma coisa? Eu já fiz. E está acontecendo alguma coisa, você não deu aula, você não deu palestra, está acontecendo alguma coisa? Uhum. Entende? Vai, fala. Eu já fiz isso com professoras das crianças que... E no fundo a pessoa tinha um problema. Não aparecia, simplesmente não aparecia, não avisava.
Quando ela chegava, eu falava, aconteceu alguma coisa? Ela me olhava assim, chocada. Tipo assim, você não vai me dar esporro, não me dá sermão. E com o tempo, ela passou a fazer uma dinâmica de me elogiar nessa questão. Mas se você não me... mas não contou o que tinha acontecido. Não, ela explicava, eu tive dor de cabeça. Aí eu falei assim, cada vez você tenta avisar antes. Ou às vezes eu nem falava nada, só falava assim, poxa, melhor? Aí eu ia embora. E muitas vezes ela usa isso como exemplo. Ela fala, aquilo ali me incentivou a continuar, porque você não estava me cobrando. Você estava querendo saber se tinha acontecido alguma coisa comigo. Aí deu para entender, quando a gente fala de a diferença da liderança pura e simples, da direção, do gerenciamento puro e simples, para o cuidado. Entende? Porque assim, você pode ser um líder que faz a coisa acontecer, mas não necessariamente você é um cuidador. No caso do pastor, você tem que juntar um monte de coisa. O gerenciamento, porque gerenciar é diferente de ser líder, né? Então, por exemplo, você como gerenciador, você está fazendo o quê? Você está tentando ver como é que a máquina funciona. Qualquer coisa abre a porta, gente. Eu falo alto. Não, tá abafado, né? Abrir a porta não adianta não? Não, pra mim não. Entendi. E aí, no caso, eu já ia falar abrir a janela, mas é um quadro que tem aqui atrás. Então, eu já falava abrir a janela. Então, em relação para mim fez mudança. E aí, né, em relação a esse caso, que assim, você não está só atingindo o objetivo com e através de pessoas. Você não está só fazendo a máquina andar, que seria a questão do gerenciamento. Você não é só o cara que o pessoal tem que atender, o chefe, mas você é o cuidador. Ou seja, fulano está bem? Não está bem? Como é que está? Então é essa questão aí que eu lembro de um episódio que eu tive, né? A irmã Josefa, ela era presidente dos diáconos na época, e eu lembro que a Gisélia, minha esposa, né? A Gisélia chegou para mim, outro dia eu tinha conversado, né, com uma líder da igreja, era uma outra diaconisa, e a Gisélia chegou para mim e falou assim, Roberlan, já reparou que você não trata os líderes da igreja como as ovelhas também? Aí eu pensei, porque assim, na minha cabeça, ovelha é o pessoal que me dá dor de cabeça, que está com problema. Assim, eu tratava os líderes como assim, meus pares. Deu para entender assim? Eu não olhava para eles como assim, como é que você está, assim, aquela coisa do que a gente faz com os outros crentes, com eles era meio que assim, pô, isso aqui, não sei o que e tal. Quando ela falou isso, eu primeiro pensei assim, se meteu no meu ministério, mas depois eu relevei. Aí nesse caso, aí eu pensei, será que Deus usa as mulheres, né? Aí nesse caso, não, tô brincando, calma gente, eu brinquei só. Aí até acordou. Aí nesse caso, por exemplo, não, tá morando. Aí isso, sabendo que eu já ia falar uma pérola, né? Aí nesse caso, né, por exemplo, o que eu fiz? Peguei o telefone, liguei. Que susto, psicanalista, não vou falar baixo. Quando eu vi ela sair da porta, aí peguei o telefone, liguei para a irmã Josefa e falei, irmã Josefa, aqui é o pastor Roberlan, posso orar com a irmã? Claro, pastor, não sei o que lá. Aí depois, quando eu encontrei a vice-presidente indo para o culto, pastor, não sabe quem ligou para mim toda boba? Como assim ligou toda boba? Dizendo, meu pastor ligou para mim para orar comigo. Aí eu, né? Porque na minha cabeça, eu sou pastor, eu oro pelos outros, né? Aí nesse caso, a irmã Josefa, eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu ligar para a irmã para orar com ela, ela tinha dado esse impacto todo. Aí depois já virou costume, né? Quase sempre eu ligava para ela e para outros irmãos, e aí eu criei o costume de ligar para orar por telefone, né? Então, assim, olha como é que é o negócio. Minha esposa, se metendo na minha vida, percebeu um negócio que eu não tinha percebido. Na minha cabeça, qual é o meu trabalho? O irmão que faltou, o outro que está doente, o outro que dá dor de cabeça, o outro que não sei o que lá. Mas esse pessoal aqui, esse pessoal é a extensão do meu ministério. Esse pessoal assim, entendeu? Bora gente, vamos lá. Então, assim, na minha cabeça, né? Esse pessoal está junto comigo. Só que assim,
A minha esposa me lembrou, não, peraí, cara, tu tá aí pra ajudá-los também, né? Então, cara, foi uma experiência, entendeu? Eu conheço pastores assim que o ministério é como se fosse trabalhador. E o cara tá desempregado, tá na reunião, não tá nem... Mas como assim, cara? Tu é líder, tu tem que fazer, entendeu? Não quero saber, tem que estar aqui no horário e tal, mas não quero saber se o cara tá passando mal com a família, se for pro hospital, não tem esse papo. E aí qual é o problema? O problema é que essa equipe pode criar a cultura de fazer assim com seus liderados também. Porque é o seguinte, eu sou diretor de escola bíblica, né? Aí nisso a educadora vai, desce o chicote. Aí o que eu faço? Eu vou nos professores, desce o chicote. Aí o professor faz o quê? Entendeu? Entendeu? Eu não estou dizendo que você não vai repreender. Repreender é bíblico, gente. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, por exemplo, eu repreendo meu filho, mas eu repreendo pensando no crescimento dele, querendo o melhor dele. Quando ele toma aquele tombo falou, vambora. Quando ele já dá aquela batida que você vai pegar no colo, tá aquele cheiro de terra, né? Bateu, tá aquele cheiro de terra, aí eu já abraço ele apertado, é uma outra situação. Ou seja, você não vai ser frio sempre, né? Mas você também não pode ser mole sempre. Tem que equilibrar, né? Daí a questão do cuidado. Tem que equilibrar a balança. E aí aquele caso, talvez você não seja compreendido, mas vocês, principalmente como mães, sabem, vocês não estão ali para ser compreendidas, vocês estão ali para ajudá-los. Compreensão e menos tempo. Com certeza! Tá dando para entender? Assim, porque a questão é o seguinte, não posso fazer, não me compreende, não posso fazer nada. O meu compromisso é com a história de vida que você tem pela frente. O meu compromisso não é se você vai ficar rindo com a minha cara. Mas gente, mas não é? Porque vamos e venhamos, se a preocupação fosse, eu vou fazer de tudo para evitar a cara feia do filho, você não ia ser mãe, gente, ia ser miga. Ia ser miguxa. E alguém vai pegar no pé da mãe agora, vai. Não, mas sabe o que eu menos vejo é cara bonita, né, Marlene? A gente só vê cara feia. Quando vê uma cara bonita, eu pergunto assim, quem é você? Tá aí propaganda de margarina? Vamos lá, o que as mães... Alguns filósofos aí têm falado que os pais de hoje, eles querem se sentir amados. E aí, por isso, às vezes, falta com respeito. O que acontece é que... Os pais de ontem eram mais duros. Engole o choro, mamãe. Os pais de antigamente, eles queriam ser respeitados. O amor era outra questão. Exatamente. Na igreja, em muitas igrejas tem acontecido isso também. Os pastores, alguns são muito severos por questão de ser ignorante. Por questão de ignorância. E outros, eles não disciplinam, não orientam por querer ser amados e não aceitar carinha feia. Ou seja, eles sabem, por exemplo, o outro é grosso porque é grosso. Ele não tem noção de que está ferindo, machucando, sei lá. O outro não. O outro, por exemplo, ele sabe que tem que fazer, mas ele sabe que se fizer vai dar um sanhaço. Aí ele fica ali, vão dizer que eu não amo as ovelhas, né? As ovelhas, entendeu? Então, tô falando. E aí, nesse caso, Posso falar outra coisa? claro. Eu acho que outra coisa que precisaria muito ser trabalhada nas igrejas é a questão de saber quem nós somos e qual é o nosso lugar. Você, Roberlan, é um pastor e a Marli é outro. Você pode ser um pastor evangelista. A Marli não vai ser evangelista, mas de repente ela vai ser a melhor aconselhadora. Então, as igrejas, elas exigem que o pastor seja tudo. Que ele seja, e não tem como. Que ele seja o super-herói. Que dê conta de tudo. E ele toma isso, às vezes, como capa, e aí não porque sabe. ele fica assim, eu não posso desapontar. Eu tenho que atender essa expectativa irreal. Mas faz mal. Não, com certeza. Para ele, para a família dele, para a igreja, para todo mundo. Tiro no pé. Todo mundo perde. Porque é o seguinte, primeiro que ele vai chegar uma hora que ele vai começar a fingir. E quando a máscara cair, vai todo mundo dizer que ele é canalha, fingido, mentiroso, sonso e falso. Aí o que acontece? Entende? Ou então ele vai ir além daquilo que ele pode e vai fazer um monte de coisa mal feito que um outro irmão poderia fazer. Mas em contrapartida, você agora foi num assunto
que a Cristiane tocou lá atrás antes de você ter chegado. A questão de, por exemplo, vamos compartilhar, irmão, eu não sou bom nisso, mas você é. O problema é o que também a Mariana falou agora há pouco. A pessoa falou o seguinte: mas você é o super-homem santo assalariado. Eu sou um simples membro. Eu faço as coisas por amor, você faz o que é pago. E aí, nesse caso, a pessoa não consegue perceber que, assim, o que a gente tem que perceber é que, assim, cada órgão tem sua função. Então, por exemplo, aquele caso. Tem aquele pastor que a área dele é ensino, não é música, né? Mas o que acontece? Mas o outro pastor ele cantava tão bem. Tá, mas o outro pastor, esse não canta tão bem. E por que ele tem que cantar tão bem se tem pessoas que cantam tão bem? E tem também assim, o irmãozinho tá doido numa visita, aí junto já, vamos fazer uma visita na casa do irmão. Aí o pastor não vai. Mas o pastor não vai, então eu não quero. Não, quando é assim. Quando é assim tá bom. Pior quando ele fala, ninguém veio me visitar. Aí os irmãos que foram se sentem ofendidos. Verdade. Eu falo sobre isso no livro, pastor para quê? Uma provocação honesta. E aí nesse caso, né, pra gente fechar o raciocínio, tomara que tenha um telim, tomara. E aí nisso a gente vai reparar, né? Sim. Espírito de Cristiane, eu sei que tu está aí. Agora! Semanalmente eu lá na reunião dos pastores? Depende. Na Belfor Rochense sim. Na Meritiense é mensalmente. Em outros municípios eu não sei. E como não saindo, mas já saindo, Sim. qual seria... Não, deixa que vocês leiam a apostila, tá tranquilo, porque eu só estou falando o que está escrito. Qual seria o motivo dessa reunião? Será que não seria o momento deles trocarem e crescerem e cada um contribuir com o outro? Bem, eu não sei qual é a realidade da Belfor Rochense e não vou expor a realidade da Meritiense. Claro. Mas, digamos, no geral, é complicado você contar sofrimento e falar de derrota, entende? Então, por exemplo, a tendência, exatamente, a tendência, por exemplo, é o quê? Não estou dizendo que isso acontece na Belfor Rochense, nem estou dizendo que acontece na Meritiense. Eu estou dizendo que a tendência, né, é o quê? Por exemplo, você é pastor de qual igreja? Igreja tal. Quantos membros? Tanto. E as entradas? Quantos mais ou menos? Né? E assim, aí quando se trata de dinheiro, aí o que acontece? Por exemplo, Você é pastor da primeira, você da terceira. Aí o que acontece? Por exemplo, eu não estou dizendo que acontece, estou dizendo que no geral por aí, entendeu? Aí nesse caso, várias vezes eu estou dizendo que não estou dizendo que acontece. Então, ficar registrado. Claro. No geral por aí, né, você é tentado, por exemplo, quando eu estava no seminário, a gente falava sobre ministério glorioso. E o que era o ministério glorioso? Ministério glorioso é você, por exemplo, estar numa igreja, né, em que assim, o seu salário é só para comprar bala. Porque a sua escola, a escola dos seus filhos, a igreja paga, né? O plano de saúde, a igreja paga. A casa, a igreja paga. O INSS, a igreja paga. Não sei o que lá, a igreja paga. Tudo a igreja paga. Tá dando para entender? Não, tem sim. Eu só não sei o preço que o cara paga por isso. Acho que tem. Aí nesse caso, tem. Assim, eu não consigo. Numa boa, eu não consigo ter inveja de pastor que ganha bem. Não, graças a Deus eu não consigo. E aí nesse caso, né, porque assim, só Deus sabe o que o cara passa para ter aquele dinheiro ali, entendeu? E aí, por exemplo, o pastor que não recebe nada na igreja, ele às vezes pode até ter um pouco de dificuldade, mas até o pessoal na hora de falar alguma coisa, fala num tom diferente. Eu fico triste com isso, porque a ideia que se passa é que é o seguinte, ele é pago, então a gente faz isso. Já que ele não é pago, ele trabalha por amor. Como é por amor, então a gente atura. Entende? Esse tipo de mentalidade, para um crente nascido de novo, eu acho triste. Mas voltando para cá, aquela ideia do ministério glorioso, né? Era a busca muitos, poxa, meu ministério é tudo tal. E aí, eu lembro de uma situação, né?
Eu, por exemplo, esse mês de agosto praticamente, eu só estou pregando em igreja que está em sucessão pastoral. E aí, nisso, uma delas, a irmã falou assim, pastor, já vou falar logo. A nossa igreja, assim, em relação à remuneração, eu falei, irmã, eu não costumo perguntar essas coisas. Ela, não, mas olha só, a nossa igreja só pode ajudar com R$600. Aí eu falei assim, não, irmã, não tem problema não. Por que eu falei isso? Porque uma igreja como essa, possivelmente, me dá mais possibilidade de pastorear do que uma que me dá 15 mil. Aí talvez eu me diga, como assim? Porque uma que dá 5 mil, já acha que eu ganho mais do que todos os outros profissionais do mercado. Uma que, por exemplo, dá 10 mil, fala assim, onde ele vai ganhar isso em outro lugar? A que dá 15 mil, eu nem sei o que vai pensar. Já que ganha 15 mil, entendeu? Aí, eu não sei se dá para perceber, eu não estou dizendo, gente, que isso acontece, né, com todos. Eu só estou dizendo que, infelizmente, a mentalidade mercadológica, né, ela está na igreja. Está na igreja, a gente não pode fazer vista grossa para isso. E às vezes o pastor, muitas vezes, ele vai pegar esse caminho, né, contrário do que a Priscila falou. Se eu, por exemplo, vamos lá, todos vocês sabem aqui que eu estou há 3 anos de tratamento em relação à depressão. Por que eu joguei logo assim direto? Para não vir nenhum miserável descobrir e ficar falando que eu estou com problema espiritual. Deu para entender? Brigo com a minha mulher e falo, ó, eu brigo com a minha esposa. Eu sei que os outros também brigam, só que tem aquela coisa de assim, eu sou fulano de tal, entendeu? E é o seguinte, eu não dou a mínima, por quê? Porque todo mundo que me julga também tem um lado sombrio. Falei isso para minha terapeuta hoje, ela não respondeu nada não. Eu falei assim, eu estou aqui contando meus pontos para você, mas eu sei que você deve ter um lado sombrio aí também. Entendeu? Ela olhou assim, ficou quieta, eu continuei. Entendeu? Aí, por exemplo, onde eu quero chegar? Gente, que nem um irmão falou para mim uma vez. Entende? Minha vida é um livro aberto. Eu falei, mano, então a sujeira está na capa. Porque se minha Bíblia não mente, tá entendendo? Todo mundo tem algo que precisa ser tratado. E aí, onde entra essa questão? Para mim, uma reunião com pastores deveria ser o seguinte, cara, ó, tô pensando em jogar a toalha, tô pensando em desistir. Sabe, tem um irmão lá na igreja que eu olho para ele e já chega a me embrulhar o estômago. Tem uma irmã que só de olhar cai a imunidade, eu fico resfriado, me faz mal. Sabe, eu vejo aquele cara cantando lá na igreja e aí eu vejo, caramba, o cara não é dizimista, o cara tá apertando a menina lá, entende? Estão namorando de qualquer jeito e assim, eu não sei o que eu faço porque eu não consigo ter apoio da liderança para resolver o negócio. Mas a tendência é assim, eu vou conto tudo isso, né? Aí eu falo assim, e você, pastora Maria, qual é o seu pedido de oração? Não tem nada para pedir não, só para agradecer. Entendeu? Então, ou seja, esses problemas que a gente passa, né, que é a questão da negação ou da projeção, né, eu não tenho problema nenhum, mas você tem problema. Então, essas coisas, assim, complicam porque como é que a gente vai lavar as vestes no sangue do Cordeiro se a gente nunca acha que a veste está suja? Como é que a gente vai ter Jesus lavando os nossos pés se a gente nunca acha que os pés estão sujos? Então, nessa brincadeira, quem não se arrepende e não confessa, vai receber perdão de quê? Vai ser tratado do quê? Né? Então, eu desconfio, como eu disse, não posso falar da Belfort Roxense, porque eu não sou de lá, e também não posso falar da Meritiense, porque eu sou de cá. Mas, assim, por alto, eu desconfio que essas coisas, entende? Aquele caso assim, por exemplo, tá, minha igreja tem 30 membros. Jesus não morreu por ela, igual morreu pela de 1000 membros? Então não estou nem aí, a gente não está aqui competindo nada. Eu sou pastor de gente. Se eu pastorear 20 pessoas, sou tão pastor quanto você que tem 5 mil. Se eu, por exemplo, sou doutor e não sei das quantas, ou se eu só tenho um bacharel em teologia, eu sou pastor igual fulano de tal que fala inglês, francês e espanhol. Tem uns que falam inglês também, né? Então o que acontece? O problema é que a gente tem uma visão secularizada, mercadológica, de igreja e de ministério. Então às vezes o pastor ele quer mais ser o líder, ele quer ser o gerente, ele quer ser o chefe, em vez de querer ser um pastor. Porque se ele for só pastor, o povo não respeita. Só que é o seguinte, não respeita, o problema é seu. Jesus também não foi reconhecido por muita gente e não deixou de ser quem era por causa do reconhecimento. E ainda falou para os outros,
Eles foram embora. Vocês não querem também não? Entendeu? Claro, a gente não pode fazer isso porque a gente tem que fazer uma instituição funcionar, né? Se a gente falar isso, o cara fala, eu fui embora porque o pastor falou. Então o pastor está querendo esvaziar a igreja. Mas Jesus não era preso a nada, entendeu? Aquele dia ele estava com a macaca e largou o prego em cima, né? E aí eu não sei se a gente quer seguir Jesus mesmo e se a gente quer ter um pastor igual Jesus mesmo, né? Eu não sei se Jesus passaria numa sucessão pastoral de nossas igrejas, né? É um negócio para a gente pensar. Mas aí, gente, sobre direção e nutrição e sobre prática pastoral, se vocês puderem dar uma lida na página 3 e na página 4, vai ser legal. E vocês que não vieram na semana passada, né? Vocês podem ler desde o início. Tá ok? Depois eu vou pensar. Uma coisa. Eu preciso de. Mariana tá aqui mesmo? Eu preciso de 2 trabalhos de vocês. Pronto. Só a declaração de leitura do livro Ministério com Propósitos, da Editora Vida. Peraí, do Rick. Não é o Rick Warren, não. Ministério com Propósitos. Gente, o livro é grosso, Priscila, mas a letra é grande. Você vai ver. Entendeu? Não, porque o livro é grosso. É grosso. Qual o trabalho? Leitura do livro? Isso, exatamente. Tá. Aí o que Fala meu nome, Qual o nome do livro? Ministério com Propósitos. tá vendo? Ué, mas ele sabe o perfil do Roberlan Julião? Ele tem o meu. Então. Aí nesse caso, nem falei seu nome, eu só falei se ele sabe o meu perfil. Né? Então, esse daí, exatamente. E na segunda avaliação, Editora Vida. E na segunda avaliação, a declaração de leitura do livro Icabode. Hein? Icabode. Isso, Icabode. Icabode. E fala sobre a mentalidade pós-moderna. É bem pragmático, né? Porque ele é filho daquele ministério com propósito, então ele é bem pragmático. É uma coisa tipo Peter Drucker, com todo respeito a quem curte igreja com propósito, mas assim, é uma coisa tipo Peter Drucker, só que eclesiástica, né? Visão, missão, parará. Mas assim, eu acho que é válido porque a igreja também é institucional. E o outro já é uma questão mais filosófica e sociológica, que está fazendo uma leitura da pós-modernidade, que ele chama de pós-modernismo, né? Porque ele fala que não dá para ser pós-modernidade porque não existe pós hoje, né? Aí é a discussão filosófica que ele faz, mas ele fala sobre as crises, né, desse tempo. E eu acredito, gente, que assim, são 2 livros que vocês vão gostar demais e vai fazer uma diferença muito grande, né, na vida de vocês. Oi? Qual é a editora? Editora Ultimato. Enquanto, por exemplo, um é da Editora Vida, o outro é da Editora Ultimato. Beleza? Aí já tentem procurar logo, tá? E Rubem Amorese, isso mesmo. Aí tentem procurar logo, porque se alguma coisa estiver esgotada, a Mariana já vai correr atrás da cópia para vocês. Você é representante, né? Sim. Então tá contigo mesmo. Juntos até o final. Beleza? Gente, vão com Deus, vão na paz e não pequem mais, se puder. Professora. Qual o trabalho